Fala galera, TV Vasco Show aqui, sem enrolação, vamos a mais notícias do Vascão, mas antes não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Vasco quer contratar mais 3 jogadores como presente de fim do ano. O Vasco quer iniciar 2025 com um planejamento diferente dos anos anteriores. E por isto correm contra o tempo para trazerem novos jogadores para que tenham uma equipe competitiva e possa disputar títulos em 2025. Fábio Carille aprova e Vasco pode buscar acordo com Guilherme, do Santos, em 2025. O jogador teve grande destaque no Peixe ao longo de 2024, mas se considera aberto para buscar novos desafios. De acordo com o site RT Sport, o técnico Fábio Carille, que venceu a Série B com o Santos, pediu Guilherme ao Vasco, seu clube. Com o treinador, o camisa 11 fez um grande ano de 2024. Guilherme foi o grande protagonista do Peixe, sendo decisivo com gols e assistências. Segundo a matéria, ele não descarta a ideia de respirar novos ares e jogar em outro time. O Vasco sabe que para contratar o atacante, teria que desembolsar cerca de 5 milhões de reais. Para encerrar, a reportagem ainda garante que o jogador ganha um salário de 320 mil reais. O Vasco contratou 2 jogadores e não vai parar por aí e busca pelo menos mais 3 novos jogadores. A começar por um reserva para o atacante Pablo Vegetti, artilheiro absoluto do Vasco nas últimas temporadas. Ainda para o ataque, os cariocas ainda buscam uma opção que atue pelos lados do campo. Por último, a chegada de mais um zagueiro, além de Lucas Freitas, também está nos planos da diretoria cruzmaltina. Assim que a chegada de Carille for sacramentada oficialmente, Marcelo Santana, diretor executivo do clube, vai correr contra o tempo para aproveitar algumas oportunidades de mercado. O Vasco não tem nenhum orçamento para contratações, e o máximo que pode acontecer é utilizar o dinheiro de uma possível venda do atacante Ryan, caso o Cria seja vendido para a Fiorentina da Itália. O City Futebol Group e John Testor, dono da SAF do Botafogo, também já demonstraram interesse no jogador de 18 anos. Anunciado como novo técnico do Vasco da Gama, Fábio Carille entrega a lista de reforços e Guilherme, do Santos, é um dos nomes. Anunciado na noite da última quinta-feira, 19, o técnico Fábio Carille já entregou uma lista com nomes que gostaria de contar no elenco do Vasco da Gama, na temporada 2025. Dentre esses nomes está o atacante Guilherme, que foi um dos destaques do Santos na temporada 2024. Nesse sentido, vale destacar que a agência RT Sport já havia informado recentemente que o clube fez contato com o staff do jogador para buscar informações, antes mesmo de contratar o treinador. Guilherme tem contrato com o Santos até dezembro de 2026, mas foi colocado na vitrine de negociações. Internamente o Santos entende que ele foi o jogador mais valorizado do elenco em 2024, e uma transferência pode ajudar o clube a contratar outros jogadores para o retorno à Série A. Ainda não existe proposta oficial, mas o Vasco já sabe que o jogador não será negociado por menos de 5 milhões de reais. Esse valor é referente aos 60% dos direitos econômicos que pertencem ao Santos. Outros 40% estão divididos igualmente entre Grêmio e o próprio jogador. Além disso, vale destacar que o atleta recebe atualmente algo em torno de 320 mil reais por mês. O salário é compatível com a realidade do Vasco. Ainda mais se levar em consideração nomes como Pablo Galdames, que acabou de deixar o clube. E mesmo sem ter sequência de jogos tinha como salário a quantia de 500 mil reais mensais. Por fim, Guilherme já tem conhecimento do interesse do Vasco e se mostrou aberto a defender uma nova equipe em 2025. Contudo, outras propostas foram enviadas ao grupo que gerencia a sua carreira e toda procura é tratada com cautela. O detalhe é que o acerto de Fábio Carille com o Vasco pode ajudar na possível negociação, caso o interesse seja transformado em proposta oficial. Os números seguem sendo analisados pelo diretor executivo Marcelo Santana, que tem se desdobrado nos últimos dias para aliviar a folha salarial do clube com a intenção de abrir espaço para novas contratações. Vasco contrata Tite. Aos 32 anos, Tite deixa o Botafogo ao final de dezembro, só precisa assinar o contrato com o Vasco da Gama. Em reta final de contrato com o Botafogo, Tite acertou para se tornar jogador do Vasco em 2025. Um dos capitães do Alvinegro, campeão da Libertadores e do Brasileirão nesta temporada, o volante será um dos que sairá sem ter seu vínculo renovado, mas ficará no futebol do Rio de Janeiro. O atleta de 32 anos que deixa o Botafogo ao final de dezembro, só precisa agora assinar o contrato com o cruzmaltino.
As trocas de documentos já foram realizadas entre as partes. Um fator que travava a finalização do acordo era a contratação de um treinador por parte do Vasco. Hoje, Fábio Carille, que estava no Santos, acertou com o clube de São Januário, que enfim concluiu o negócio. Tite e seu staff passaram quase um ano tentando estender seu tempo de permanência no Newton Santos, segundo apurado pelo Globo, mas o atleta, que está no clube desde 2022 e é uma das lideranças do vestiário, não recebeu uma real proposta por parte do alvinegro. Além da motivação profissional, um fator de interesse pessoal pesa para ele ficar no Rio de Janeiro. Sua esposa está em reta final da gravidez, o que a leva a querer terminar o processo de gestação com o mesmo acompanhamento médico. Tite fecha sua passagem de 3 temporadas pelo Botafogo com 150 jogos feitos, 5 gols marcados e 7 assistências. Em 2024, totalizou 55 partidas, 31 como titular, e 1 gol feito. Antes do alvinegro, passou por equipes como Atlético Mineiro, São Paulo e Palmeiras. Lucas Freitas, novo reforço do Vasco. O zagueiro Lucas Freitas chega ao Vasco da Gama após temporada do Juventude e acertou vínculo de 3 anos com o clube. O Vasco acertou o seu primeiro reforço para 2025, o jovem Lucas Freitas, de 23 anos. O defensor chega a São Januário após temporada do Juventude e acertou vínculo de 3 anos com o clube. Mas como o zagueiro joga e de que forma ele pode ser útil para o time que será comandado por Fábio Carille? Canhoto, Lucas Freitas chegou ao Juventude no início de 2024, por empréstimo do Palmeiras, e era considerado a princípio a 4ª opção da zaga, atrás dos titulares Danilo Boza e Zé Marcos, além de Rodrigo San. O defensor só passou a se firmar no time titular na reta final do Brasileirão, após um momento de oscilação do sistema defensivo titular e com Rodrigo San fora de combate por lesão. Ao todo foram 23 partidas em 2024, sendo 18 como titular, 15 delas na Série A. Lucas Freitas foi titular nos últimos 7 jogos consecutivos do Juventude no Brasileirão e foi peça importante na campanha de recuperação do time gaúcho na luta contra o rebaixamento no fim do torneio. Vasco recusa condições e avisa ao Atlético que só vende Léo com pagamento em dinheiro. Furacão havia sugerido troca de jogadores e abatimento da dívida referente ao empréstimo de Hugo Moura na primeira proposta. Interesse do clube carioca em Coelho segue na mesa. A diretoria vascaína não abre mão de receber em dinheiro. A ideia é ao menos recuperar o que foi investido na contratação do zagueiro. 2 anos atrás, o clube comprou o jogador do São Paulo por 3 milhões de dólares, cerca de 16 milhões de reais na cotação da época. O Vasco entende que precisa fazer caixa até para conseguir recompor uma eventual saída do zagueiro que disputou 49 partidas este ano e que terminou a temporada como titular. Léo tem contrato até dezembro de 2025. No início da semana, o Atlético apresentou proposta pelo zagueiro sugerindo o abatimento da dívida do Vasco de cerca de 1 milhão de reais referente ao empréstimo de Hugo Moura. O Furacão também ofereceu a possibilidade de envolver o zagueiro Matheus Gamarra no negócio. As condições não agradaram ao Vasco, que é representado nas conversas pelo CEO Carlos Amodeu. Ao mesmo tempo, o clube de São Januário segue interessado em Coelho e não desistiu da contratação do ponta do Atlético, que pediu um valor considerado muito alto pelo Vasco. Embora essa seja uma negociação paralela, a diretoria vascaína sinalizou que pode afrouxar a corda nas conversas por Léo se o Atlético aceitar melhorar as condições no negócio por Coelho.